Olá, meus amigos. Meu nome é Arthur e nesta videoaula a gente vai discutir mais um tema sobre odontologia hospitalar. Eu trouxe um artigo que é um relato de experiência que apresenta uma proposta da utilização de protetores bucais em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando dessas videoaulas, por favor, curtam, deixe o seu comentário que nos ajuda a continuar com esse trabalho. Então, fiz um resuminho para apresentar para vocês. Vamos lá. Esse trabalho tem como autores a doutora Juliana Franco e colaboradores e foi publicado nos arquivos médicos da revista da Santa Casa de São Paulo em 2015. Na introdução traz pontos importantes de que o paciente internado em UTI pode apresentar lesões do sistema nervoso central devido a traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, choque séptico, provocando hiperatividade da musculatura, trismo, bruxismo secundário, o que leva a lesões traumáticas em diferentes mucosas da cavidade oral. Essas lesões, na maioria das vezes, pode levar a deformidades da língua, deformidades labiais, desnutrição, no caso de pacientes conscientes e orientados que se alimentam por via oral, mas que negam esse tipo de dieta e tem algum tipo de prejuízo por sentir dor e desconforto, hipovolemia no caso dos pacientes que têm sangramento associado às lesões traumáticas, necessitando de aumento de pseudoanalgesia e de uso de antibióticos. Então, pacientes, muitas vezes, quando há uma proposta de desmame da sedação do paciente, esses problemas podem se tornar piores e a equipe é obrigada a voltar com a sedação e analgesia. Isso aumenta muito o tempo de permanência do paciente dentro da UTI e, consequentemente, os custos hospitalares. Pode ser utilizado para tratamento agentes tópicos, que se forem lesões traumáticas mais brandas, como pomadas de corticoide, por exemplo, hidratação das lesões, lesões também mais leves, mais discretas, uso de protetores bucais, uso do laser de baixa intensidade para facilitar a cicatrização, para também ter um componente anti-inflamatório importante e de analgesia em lesões mais leves, uso da toxina botulínica, arredondamento dos bordos dentários cortantes e até mesmo exodontia, se forem lesões traumáticas mais extensas e lesões mais severas. Acho que grande benefício é não usar apenas só uma dessas ferramentas. Quando se usa mais de uma dessas ferramentas, o paciente ele é muito bem beneficiado durante o tratamento. O protetor bucal é uma alternativa para prevenir e para tratar essas lesões traumáticas. É importante que seja confortável, que seja de fácil instalação e remoção pelo dentista e pela equipe de enfermagem, de fácil higienização, resistente e de baixo custo. Existem diversos materiais para a confecção de protetores bucais, sendo os materiais de EVA, bem descrito na literatura, para a prática de esportes, procedimentos de anestesia e endoscopia. Todavia, poucos relatos na literatura para a utilização em pacientes internados em UTI com lesões traumáticas em cavidade oral. E esse trabalho é muito interessante porque ele descreve um protocolo, uma proposta de utilização desses protetores bucais e traz também alguns exemplos clínicos. Inicialmente, os protetores bucais nas UTIs eram confeccionados em acrílico, o paciente era moldado, o molde era vazado em gesso, posteriormente era confeccionado o protetor em acrílico e as grandes desvantagens para isso foram dificuldade de moldagem, já que o paciente da UTI com trismo, com bruxismo, é muito difícil fazer esse tipo de procedimento, ainda mais se o paciente tiver com o tubo orotraqueal, longo tempo para a instalação, porque existe uma série de etapas laboratoriais para a confecção da moldeira em acrílico, dificuldade de remoção e inserção na mesma posição pela equipe de enfermagem, então é muito importante que esse protetor ele seja removido para higienização e recolocado, e possibilidade de traumas dentários durante a manipulação pelo dentista ou pela equipe de enfermagem. Eu acrescentaria também aqui a possibilidade de fratura desse material. Então, pacientes que têm um bruxismo secundário, um trismo muito intenso, eu já tive uma experiência muito ruim
em que houve a quebra dessa moldeira, desse protetor bucal de acrílico durante a utilização pelo paciente. Então, é um tipo de material que se tem realmente que ter bastante cuidado. Seleção do protetor de EVA de 8 milímetros, pré-fabricado, existe disponível em lojas de materiais esportivos, o qual proporciona simplificação da técnica, redução dos custos, facilidade de remoção pela equipe, reposicionamento e higienização para pacientes intubados ou não. Antes da instalação, é importante fazer um exame físico minucioso, uma avaliação da condição dentária, porque algumas vezes utilizar esse tipo de protetor, dependendo da arcada dentária do paciente, não fica bem estabilizado, então nesses casos é difícil utilizar. Em pacientes que não estão em sedação, os pacientes eles podem expulsar esse protetor com a língua e aí pode não ser eficiente a utilização. Então é muito importante essa avaliação prévia à utilização. Remoção de resíduos alimentares e biofilme bacteriano antes da instalação desse protetor, e se o paciente ele não for colaborativo, considerar sedação com a equipe médica. Então, para realizar alguns cuidados bucais, como a higienização bucal e como a instalação de protetores bucais, às vezes há impossibilidade de fazer esses procedimentos porque o paciente ele é não colaborativo. E, por vezes, é necessário que a gente converse com a equipe médica para fazer uma sedação de curta duração. Geralmente se usa alguns sedativos, como o próprio Propofol, que tem uma ação ali de 15, 20 minutos, mas já é um tempo necessário para você fazer a sua intervenção e tem pouca repercussão na condição do paciente. E o material necessário para a instalação desse protetor, o protetor de EVA de 8 milímetros, uma tesoura, uma lâmina de bisturi, o seu cabo de bisturi e uma água aquecida quando os pacientes forem dentados. A tesoura e a lâmina de bisturi é para fazer a adaptação nos pacientes intubados, então é preciso fazer um orifício, uma canaleta para adaptar esse tubo, e a água aquecida, porque esse material de EVA ele é termoplástico, então se o paciente for dentado, aquecer esse material antes da instalação pode melhorar a adaptação da moldeira no paciente. Então o artigo traz essa ilustração do material devidamente separado antes da instalação da moldeira. Os protetores bucais de EVA, eles podem ser simples ou podem ser duplos. A condição dentária para a retenção, a intensidade do trauma e a presença ou não do tubo endotraqueal vai determinar a seleção do tipo mais apropriado para cada situação. Se você vai escolher um protetor bucal simples ou um protetor duplo. E aqui no artigo ele traz esses tipos, né? As figuras superiores, a gente tem os protetores simples e na figura embaixo a gente tem os protetores duplos. Os protetores bucais simples são indicados em casos de ausência de intubação orotraqueal, pacientes com condição dentária capaz de manter o protetor em posição, e dá preferência pela utilização do protetor na arcada superior devido à língua e os movimentos mandibulares. Então, pode ser mais difícil adaptar essa moldeira na mandíbula. Então, quando se optar pelo protetor simples, sempre priorizar a utilização na maxila. Não devem ser utilizados em pacientes com trauma e edema e língua, porque pode pressionar justamente onde a língua está traumatizada e pode piorar o edema e piorar a lesão traumática. Os protetores bucais duplos são indicados quando existe trismo, bruxismo secundário, na presença de trauma em língua e nos pacientes com intubação orotraqueal, que é a grande realidade dos pacientes de UTI, pois oferecem maior proteção e estabilidade, né? Mas é necessário fazer uma adaptação por causa da presença do tubo. Então tem que se fazer uma perfuração ou uma canaleta nesse protetor bucal para a adaptação do tubo orotraqueal. Então, nessa figura, por exemplo, né, se fez aqui um orifício. Essas moldeiras duplas, geralmente, elas têm uma abertura no meio. Então, nessa figura aqui mais acima, a gente vê que há uma borrachinha azul que ela é removida durante a instalação da moldeira. Fica um espaço entre o protetor da mandíbula e o protetor da maxila, mas posteriormente essas moldeiras elas são fundidas, mas esse espaço anterior ele é importante
porque facilita a adaptação. Então, você pode fazer um orifício maior para que o tubo ele seja adaptado nessa posição. Ou até mesmo uma canaleta vindo da parte superior para que o próprio tubo repouse nessa canaleta. Então, são adaptações que podem ser feitas, porque o paciente intubado ele precisa dessa ferramenta de ventilação para sobreviver e não dá para remover e adaptar esse protetor bucal. Então, o protetor bucal tem que ser adaptado para acomodar o tubo. Após a instalação, é importante passar uma gaze, um fio dental ou um cordão de traqueóstomo para facilitar a remoção em casos de higienização pela equipe de enfermagem ou em casos de engasgo por desadaptação do protetor bucal. Isso é ainda mais importante em pacientes que estão em sedação leve ou não estão sob sedação e eles estão conscientes e orientados. Então, muitas vezes, ele pode ter um risco de engasgo desse protetor bucal, principalmente se for um protetor simples. Então, é muito importante que a gente passe ou uma gaze, ou um fio dental, ou um suporte, um cordão de traqueóstomo, e a gente pode estabilizar ou deixar para fora da boca, ou amarrar em algum encosto da própria cama hospitalar ou cama domiciliar do paciente, mas é importante ter ter essa adaptação tanto para remoção quanto numa possibilidade de complicação, como o engasgo para adaptação. Essa outra figura já é um paciente que não está entubado. Esse paciente não viu a descrição, mas ele pode estar traqueostomizado, por exemplo. É mais fácil adaptar a moldeira nesses casos, mas também é um paciente que tem mais risco de engasgo por desadaptação do protetor. Então, é muito importante, aqui foi colocado um gaze para fora da boca, para facilitar a remoção durante algum período de desadaptação ou para higienizar o próprio protetor bucal. O protetor bucal, ele pré-fabricado, descrito nesse protocolo, quando bem indicado e selecionado, constitui alternativa simples, segura e de baixo custo, podendo ser utilizado na prevenção e no tratamento de lesões bucais traumáticas, proporcionando segurança e conforto bucal ao paciente. A gente vê muito, né, nas unidades, quando a gente começa a trabalhar, que a equipe de enfermagem e a equipe médica utiliza muito a cânula de Guedel, mas a cânula de Guedel ela pode machucar muito as mucosas, então é importante que a gente já comece a utilizar esses protetores em casos preventivos ou até mesmo quando já há alguma lesão existente. E associar o protetor a outras ferramentas, como a toxina botulínica, por exemplo, o laser, pode contribuir muito para o sucesso clínico do seu tratamento. Então, a presença do cirurgião dentista na equipe interdisciplinar da UTI vai muito além dos cuidados bucais, objetivando o diagnóstico e tratamento de lesões bucais. E a instalação de protetores bucais podem proporcionar qualidade de vida ao paciente hospitalizado. O protetor bucal ele vai ser eficaz em 100% dos casos? Não. Quando a gente está na linha de frente, quando a gente está na prática e a gente tenta usar, em alguns pacientes não é possível por causa de uma desadaptação relacionada à condição dentária do paciente ou até mesmo pelo nível de consciência do paciente que tende a expulsar esse protetor da boca. Mas em muitos casos é sim eficiente, uma alternativa de baixo custo, que é muito importante ter no seu serviço de odontologia hospitalar. Eu trouxe alguns casos clínicos para discutir com vocês da minha experiência nos serviços de hospitalar e eu vou mostrar como é que foi a conduta nessas situações. Esse caso é de uma paciente acompanhada por um serviço de atendimento domiciliar, um paciente que tinha sofrido um traumatismo crânioencefálico e tinha ficado com sequela neurológica por causa dessa condição. Então, a paciente que tinha um trismo e um bruxismo importante, na arcada superior, ela tinha muitos dentes com nenhuma possibilidade de tratamento restaurador, dentes com indicação de exodontia, e a gente vê que no lábio inferior existe uma deformidade crônica que era ocasionada pelos dentes superiores. Então, no planejamento,
se planejou que a paciente ela fosse internada, uma paciente de difícil colaboração, os procedimentos não iriam ser feitos em domicílio, a paciente foi internada e durante o procedimento cirúrgico, sob anestesia geral, no ambiente hospitalar, se aproveitou e se fez a moldagem dessa paciente com material de moldagem, o alginato, depois se vazou em gesso e o laboratório foi confeccionado uma placa de material também utilizado para as moldeiras de clareamento, só que uma placa bem mais grossa de acetato e, como tínhamos os modelos de gesso, a gente pôde fazer a moldeira ou a placa de proteção para os dentes inferiores. Então, os dentes inferiores estavam rígidos, estavam bons, mas a gente sabia que pela perda dos dentes superiores e por a paciente ela ter esse trismo, ter esse bruxismo, podia ser que esses dentes inferiores machucassem a gengiva da maxila, principalmente nos primeiros dias no local onde tinha sido feita a cirurgia. Então ia ser muito doloroso para a paciente e ia atrapalhar muito a cicatrização. Então foi feita essa plaquinha de acetato, a foto aqui não está mostrando, mas a gente fez uma perfuração com agulha de anestésico nessa placa, passou um fio dental, deixou o fio dental para fora da boca para que, numa situação de desadaptação, essa placa fosse removida. Mas como a placa ela foi feita em cima dos moldes do dente da paciente, era uma placa que adaptava muito bem aos dentes. Então, era uma placa com estabilidade muito grande. Nesse caso, esse planejamento foi bem sucedido, porque apesar do bruxismo e do trismo, os tecidos cicatrizaram bem da maxila, onde se fez a cirurgia, e com o tempo observou-se que a paciente ela melhorou desse trismo e desse bruxismo, e ela utilizou por um tempo determinado essa placa de proteção contra o aparecimento de lesões traumáticas. Esse caso é de outra paciente internada, ela estava em um hospital, em uma unidade de cuidados especiais, foi solicitado uma avaliação odontológica porque a paciente ela estava traumatizando os lábios, principalmente o lábio inferior. E aqui a placa pré-fabricada, a mesma do artigo, ela foi adquirida, ela foi instalada e ela teve uma excelente retenção. Aqui vocês observam o fio dental que foi colocado na placa, justamente para evitar, durante o engasgo, a difícil remoção dessa placa e para facilitar a remoção para que essa placa fosse higienizada ao longo do dia. Aqui estamos diante de uma placa dupla que adaptou bem na paciente e foi muito importante para prevenir o avanço dessa lesão traumática e também para tratar uma lesão traumática pré-existente. Quando existe uma lesão traumática pré-existente nesse momento, aí é importante tratar com outros recursos, como laser de baixa intensidade, alguns agentes tópicos cicatrizantes ou anti-inflamatórios para acelerar o tempo de cicatrização dessas lesões e melhorar a sintomatologia da paciente. O que a gente observa é que esses pacientes, quando têm lesão traumática, quando eles traumatizam essas lesões, há um reflexo que aumenta ainda mais esse trismo e esse bruxismo. Então, são pacientes que sofrem muito de dor durante essas lesões. Aqui, esses pacientes com traumas mais graves, então traumas importantes de língua, o paciente do lado esquerdo internado na unidade de terapia intensiva e o paciente do lado direito era uma paciente assistida por um serviço de atendimento domiciliar. Nesse caso, de prejuízo e de trauma intenso na língua, onde tem laceração, muitas vezes sangramento, muitas vezes infecção secundária, às vezes o tratamento conservador ele não é eficaz. Então, nesses dois casos, por exemplo, foi necessário fazer as exodontias, até porque quando você faz a avaliação, muitas vezes os dentes associados ao trauma são dentes que não têm nenhuma possibilidade terapêutica, são dentes com indicação de exodontia. Então, algumas vezes, o tratamento dessas lesões traumáticas é a própria exodontia, às vezes glossectomia parcial, nos casos em que o trauma é muito grande na língua, em que você tem infecção, tem sangramento, e o protetor bucal, nesse caso, ele não é recomendado porque não tem nem espaço para colocar. Às vezes os edemas na língua são tão intensos, são tão grandes,
que não há espaço nos primeiros dias para se colocar o protetor bucal. É importante considerar a toxina botulínica nesses casos também, porque apesar de tirar o agente traumático, que são os dentes, fazer a correção da língua, esses primeiros dias pós-operatórios são muito importantes, e se o paciente continuar com trismo, pode ter uma nova complicação ali traumática. Então, a toxina botulínica, nos primeiros 15 dias ali vai começar a fazer efeito, e de 3 a 6 meses você pode ter uma redução desse estímulo traumático. Então, outras possibilidades existem, além dos protetores bucais, e é importante que sejam considerados para cada caso. Só que os protetores bucais, repito mais uma vez, são ferramentas de baixo custo e de instalação rápida, de efeito rápido, já que muitos pacientes precisam daquela intervenção no momento da avaliação, tá, gente? Então, espero que essa discussão, a partir desse trabalho, tenha contribuído para nortear a conduta de vocês nos serviços de odontologia hospitalar. Se você gostou dessa videoaula, curta esse vídeo e deixe um comentário para a gente, para estimular o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.